nesse vídeo, para conversar com vocês sobre o Júnior Santos, que é o novo contratado do Botafogo, né? Assim, no limiar, né, gente? No finalzinho da janela, o Tessor conseguiu apresentar mais uma contratação para o Fogão. Estava difícil, mas conseguiu destravar a negociação, e o jogador é o novo reforço do Fogão. Chega até o final do ano, né, gente? Até o final da temporada. O Botafogo, se quiser ficar com o jogador, vai ter que desembolsar aí 20 milhões de reais para ter em definitivo. Agora, evidentemente que se o jogador não jogar tão bem no Botafogo, ele pode perfeitamente não ser contratado. Até aí, parece que é uma boa, né? Mas tem questões sobre essa contratação que eu gostaria de conversar com vocês. Será que o Júnior Santos foi realmente esse jogador que o Botafogo deveria buscar, esse camisa 9 que o Botafogo deveria buscar no mercado? Esse jogador é o Júnior Santos? Será que não houve um equívoco aí na busca de o melhor camisa 9? Enfim, vamos lá. Ou será que o Júnior Santos é esse jogador realmente tão diferenciado aí, que joga muita bola, que consegue fazer a diferença dentro de campo, consegue, por exemplo, concretizar as situações de gol ali, como outros jogadores não conseguem fazer? Será que o Júnior Santos é realmente esse jogador tão diferente assim, né, como alguns estão falando? Ou, na verdade, ele foi uma aposta equivocada da equipe do Botafogo, do texto, né? Então, vamos falar sobre tudo isso aí, gente. Neste vídeo aqui, eu não quero, por exemplo, ficar praticando demagogia com vocês sabem muito bem que eu não gosto muito dessa prática aqui no canal, e mesmo que eu perca seguidores, né, eu nunca costumo praticar esse tipo de coisa aqui no canal. Então, neste vídeo, eu quero falar seriamente com vocês, quero tocar uma real com vocês aqui sobre essa situação do Júnior Santos aí, o que significa essa contratação para a equipe do Botafogo. Também chegou outro centroavante, que é o Tiquinho Soares, né, um centroavante de 31 anos, né, um centroavante que tem números melhores na carreira, né, mas assim, é um jogador que, enfim, certamente chega, inclusive, para ser o titular da equipe do Botafogo neste primeiro momento, né? E o Júnior Santos seria um jogador que chegaria para reserva, então, nesse caso aí, né? Ele é um atacante de movimentação, é um centroavante de movimentação que se movimenta muito, um jogador que tem ali um trabalho ali interessante ali fora da área também, na minha opinião, um jogador que tem uma chegada forte na área também, né? Agora, ele é sobretudo um camisa 9. Lá no Japão, ele jogou sobretudo como um camisa 9, e acho que como camisa 9 ele deixa muito a desejar. Se vocês me permitem, é um 9 de muita movimentação, de muita mobilidade, mas eu acho que ele deixa, assim, a desejar, né? Como camisa 9, inclusive, com 27 anos de idade, e jogando como titular na maior parte do tempo lá no Japão, o número dele como centroavante é um número muito baixo, de pouquíssimos gols. Então tem essa questão para nós avaliarmos, né? Vamos lá, por exemplo, o Tiquinho Soares é um jogador, por exemplo, que já tem aí 31 anos de idade. Na minha opinião, 31 anos de idade também é um jogador que fez pouquíssimos gols da carreira, né? Se a gente olhar para o número de jogos que ele teve, também a gente pode concluir que sim, que ele tem até um número de gols muito bons, mas também é um jogador que jogou muito pouco na carreira até hoje. Ele vem fazendo sucesso aí nas últimas temporadas, né? Agora, o Tiquinho Soares também foi aquele jogador que jogou durante muito tempo aí em outras ligas, digamos assim, em ligas menores, digamos assim, né? Agora, lá na Europa, ultimamente, ele vem tendo aí bons números, sim, tanto teve bons números na equipe do Olympiacos, né? Acho que foi o momento dele. No Porto teve um momento muito bom, mas no Olympiacos, realmente, ele foi fantástico. Então, não deixa de ser uma aposta o Tiquinho Soares, na minha opinião. Agora, é uma aposta que pode dar certo. É um jogador que tem ali uma finalização melhor, um jogador que entra na área com muito mais qualidade. E o Júnior Santos, na minha opinião, ele fica atrás, em termos de qualidade, do Tiquinho Soares, né? Então, o Tiquinho, no caso, embora seja um jogador que tenha, assim, bons números nas últimas temporadas, o Tiquinho não deixa de ser uma aposta, gente, né? Uma aposta que pode muito dar certo, né? Mas é uma aposta. Então, o Botafogo já contratou uma aposta para a camisa 9. Por que buscar outra, gente? Porque nesse caso aí, quando você busca uma outra aposta, você tem que pegar um jogador muito novo, um talento sul-americano, de repente europeu, aqui no Brasil, de algum lugar, tal, que seja muito novo, ou mesmo da base, né, para ficar ali esquentando o banco de reservas para o titular e aprendendo, inclusive, com a movimentação do titular, enquanto esse jogador estiver no banco de reservas. Mas quando você traz um jogador com uma certa idade também, já como aposta, né, e também apresentando números bastante controversos ao longo da carreira, eu acho que nesse caso é um equívoco. Agora, vamos lá. A questão que eu tenho com essa contratação é outra, né? Na minha opinião, essa contratação me coloca uma questão, né? O que o Terçol quer com o Botafogo? Este é um ponto, na verdade, que pode dividir muitas opiniões entre os torcedores botafoguenses, né? Existe aí uma admiração muito grande da parte de muitos botafoguenses para o Terçol. Eu acho que é muito bom ter cuidado com isso, né? Sinceramente, esse vídeo não é popular, já estou falando para vocês. É muito importante ter cuidado com essa questão da admiração,
né? Eu ainda não consigo entender qual é a proposta do texto. Eu entendi que no começo a ideia era que uma equipe muito forte fosse formada em General Severiano, que o Botafogo fosse uma equipe muito diferenciada. Acho que, defendo inclusive, que é muito importante que o torcedor tenha paciência com o processo. A situação não é fácil para o Botafogo. O Botafogo vivia uma situação complicadíssima no passado, e, a meu ver, não fosse pela SAF, a equipe hoje estaria, sim, ali num debate bastante complicado, né? Bastante relevante, digamos assim, com o rebaixamento, né? Então, na minha opinião, a SAF é o que tira hoje o Botafogo desse debate contra o rebaixamento. Detalhe, o Botafogo não está totalmente livre do rebaixamento, que ainda não consegue apresentar um nível suficiente para ficar totalmente livre da ameaça da Série B, né? Agora, de qualquer maneira, a meu ver, se não fosse pela SAF, a coisa poderia ser ainda pior. Eu já falei isso antes, estou falando agora e vou falar sempre, né? Dito isso, importa também nós reconhecermos, né? A partir da chegada do texto e da SAF Botafogo, a ideia que mais ou menos ficou passada e que, se não foi claramente aí veiculada pelos próprios dirigentes, foi uma coisa que eles não se ocuparam de tentar coibir, né? Foi a ideia de que o Botafogo montaria uma ótima equipe. E eu entendo, inclusive, que os reforços que aconteceram, que chegaram na primeira leva, eram reforços para formatar uma equipe competitiva para a primeira divisão, porque o Botafogo tinha um time, uma vaga na primeira divisão, mas não tinha uma equipe de primeira divisão, tinha uma equipe da Série B. E aí acho que esses reforços que chegaram formataram uma equipe de Série A para jogar a Série A, né? Só que essa leva de contratações ela deveria procurar jogadores mais decisivos para dotar o Botafogo de um perfil mais protagonista. E, na minha opinião, essa visita ao mercado que o Botafogo fez nessa janela foi equivocada na maior parte do tempo, né? Na maior parte das situações aí, das contratações. Por quê? Porque trouxe, em sua maior parte, jogadores com perfis semelhantes àqueles outros da primeira leva. E aqueles lá, eles deram certo para formatar uma equipe, mas a gente percebeu que o Botafogo não conseguiu ter uma equipe para ser protagonista, para conseguir, por exemplo, disputar vaga numa Libertadores de América, né? Então, o que acontece? Esses reforços deveriam chegar, esses reforços dessa segunda leva, para modificar esse perfil do Botafogo, gerando um perfil protagonista para a equipe. Nomes foram muito bem falados em relação a isso, como, por exemplo, do Orreda, não chegou. E aí a culpa era do Godoy Cruz, né? Porque o time, na verdade, tem um jogador, né? Cobra um valor para o jogador com toda razão, e aí, de repente, né? Na verdade, o texto que, de certa forma, deu a entender que tinha realmente muito dinheiro, né? Então, o Godoy Cruz estava na dele. Não foi culpa do Godoy Cruz, o Botafogo não contratou o Orreda, foi culpa do Botafogo, do texto, da SAF, né? E agora aí vieram várias contratações aí que, na minha opinião, formatam a equipe, ajudam a formatar a equipe para ser competitiva no máximo e não para ser protagonista. Então, esse Botafogo tem que contratar jogadores, na minha opinião, para começar a montagem de uma equipe para 2023, para conseguir alguma coisa grande agora, como, por exemplo, chegar a Libertadores nessa temporada e conseguir ter uma equipe não somente competitiva, mas também protagonista a partir de 2023. E, na minha opinião, essa preparação ela pode até acontecer a partir de 2023, mas a partir de 2022 isso não está acontecendo. O que significa o seguinte, se jogadores decisivos chegarem no começo de 2023, ainda assim a equipe pode ter problema para formatar uma equipe competitiva, porque quando o reforço chega, ele necessariamente não chega jogando muito bem. Então ele precisa de um tempo, você precisa gerar entrosamento, você precisa gerar uma série de situações ali. Então se o Botafogo contrata jogadores decisivos no começo de 2023, pode não ter inicialmente uma equipe competitiva também para 2023. Só que esses jogadores que chegaram agora também sinalizam que talvez a outra visita ao mercado, a de 2023, talvez seja uma visita muito semelhante, buscando perfis semelhantes àqueles que chegaram na primeira leva de contratações e nessa segunda leva de contratações também. E este é um problema. Então, a pergunta que fica e que eu faço novamente para vocês é o seguinte: o que o Terço quer com o Botafogo? Porque a ideia inicial, ao que pareceu, é que queria transformar o Botafogo num gigante do futebol brasileiro. Né? E, na minha opinião, isso não está acontecendo. Na minha opinião, a busca como jogador, como o Júnior Santos, não é isso. O Júnior Santos foi um jogador que lá no Japão teve um certo destaque, mas vamos tentar entender o seguinte: um certo destaque. Não foi esse destaque todo que todo mundo está falando, não. E outra coisa, aqui no Brasil, o maior time que jogou o Júnior Santos foi o Fortaleza, no momento que o Fortaleza estava. Não era esse Fortaleza de hoje. E foi a maior equipe. Foi um jogador, por exemplo, ali, de times pequenos aqui no interior de São Paulo. Né? Ele jogou muito ali em times como Botafogo de São Paulo, Ituano, né? Ponte Preta. Esse é o nível do Júnior Santos. O Botafogo está buscando um jogador hoje, né, que tem esse nível. Né? Então, na verdade, o Júnior Santos pode ser, na verdade, um engodo para o torcedor. Agora, calma, Josa, chega só no final do ano. Se não der certo, ele vai embora. É um engodo. Porque se ele chega para ser reserva, sabe que ele vai ter tempo nesses poucos meses aí de comprovar que ele é bom? Então terá sido um dinheiro aí talvez mal investido,
no caso, e ao mesmo tempo, se o jogador não vai ter tempo para provar que é um jogador interessante, porque é muito pouco tempo, ele vai chegar para ser reserva, qual é a ideia de buscar um jogador desse? Buscar-se um garoto de 18 anos que está arrebentando aí, por exemplo, né? E aí deixava ali na reserva. E cadê os investimentos grandes do Botafogo? Cadê os grandes jogadores que não chegam para o Botafogo? Cadê o Matheus Pereira? Namorou, encerou e não contratou. Matheus Pereira é um tipo de reforço, por exemplo, para mudar a cara do Botafogo. Nenhum jogador que chegou com esse compromisso, chegou com essa característica. Danilo Barbosa não é esse jogador. O Tiquinho talvez não seja esse jogador também. Talvez seja aquele que mais esteja próximo disso. Mas talvez não seja esse jogador. O Tiquinho não deixa de ser uma aposta. Agora, o Júnior Santos, para mim, pode até dar certo no Botafogo. Mas se nós olharmos para o que foi a carreira do Júnior Santos até agora, e pensar que o Botafogo vive um novo momento com a SAF, um momento diferenciado, diferente, para entregar confiança, entregar perspectiva, entregar, na verdade, sonho para o torcedor do Botafogo, precisamos concordar que o Júnior Santos não é esse jogador. Buscar um reforço como esse, fechar a janela de mercado com esse jogador, com esse tipo de jogador, na verdade, na minha opinião, é frustrante, é decepcionante, e é muito importante que você, torcedor botafoguense, comece a cobrar. Porque chegou a SAF e tal, beleza, não sei o quê, mas eles também ganham com o Botafogo. Vamos deixar isso claro, gente. Eles também ganham com o Botafogo. Eles não estão fazendo nenhum favor para o Botafogo, não. Entende? É muito importante o torcedor botafoguense começar a ter um espírito um pouco mais crítico para a SAF. Porque essas buscas de jogadores aí tá mostrando perfeitamente que talvez o Textor não queira essa equipe tão forte assim como muitos imaginam. E sabe o que está me lembrando? Está me lembrando o Crystal Palace lá na Premier League. O Crystal Palace jamais foi uma equipe grande de futebol inglês. Né? Jamais foi. E no máximo lutou para quê? Para ficar ali na primeira divisão. Para ser uma equipe ali no máximo mediana do futebol inglês. Este sempre foi o objetivo do Crystal Palace. Agora, Crystal Palace é Crystal Palace. O Botafogo é outra história completamente diferente. A gente está falando do time que é de um clube que teve Garrincha, teve Newton Santos, né, da Estrela Solitária, um dos maiores clubes do mundo, gente, da história do futebol mundial. Então, na verdade, não dá para conceber o Botafogo como time médio, não. E essas contratações configuram o Botafogo, na verdade, tem uma percepção, né, permeada, que permeia aí as contratações, de que o Botafogo pode ser um ótimo time médio, mediano do futebol brasileiro. Esse tipo de coisa não é aceitável para a SAF, não. A SAF tem que pensar, conceber o Botafogo na grandeza do Botafogo. Então, os reforços que chegam tem que ter este perfil de jogadores grandes para mudar de característica o clube. Tá certo que é cedo, a gente tem que torcer para que dê certo, a gente tem que ter expectativas, sim, positivas, mas também paciência. Mas os sinais não são positivos. Os sinais deixados pela primeira leva de contratação foram sinais de que, estamos montando aqui para sobreviver. Esses sinais agora foram pavorosos. Sinais de que o Botafogo, no máximo, vai ser sempre uma equipe mediana aí, para lutar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. É isso que os sinais deixam. Sinais de que o Botafogo vai lutar no máximo para ficar no meio da tabela. E não é isso que o torcedor espera. Na verdade, deveria buscar, sim, os grandes jogadores. Né? Os grandes jogadores. Porque, o Flamengo busca grandes jogadores. Né? O Fluminense tem grandes jogadores, até pelo fato de ter uma estrutura muito interessante ali, de revelação também de grandes jogadores. Se a gente sair do Rio de Janeiro, Palmeiras tem grandes jogadores, São Paulo tem bons jogadores, Corinthians tem bons jogadores, né? O Atlético Mineiro tem bons jogadores, muito bons jogadores também. O Botafogo deveria ser pensado para ser uma equipe dessas daí. Só que esses reforços aí não configuram o Botafogo nesse sentido. O João Santos não é esse jogador para chegar e detonar no Botafogo. Ele é um jogador que, na carreira dele, ele não tem esses números tão interessantes, não. E como centroavante, marcou muito poucos gols. Para mim foi um erro, fechou a janela de uma maneira muito negativa, na minha opinião. Eu deixo aqui expresso essa preocupação com vocês aí. Essa preocupação, o que o Textor quer com o Botafogo. É muito interessante que o torcedor fique atento para isso, para cobrar o dirigente aí, que fala muito, mas na hora de contratar, está contratando um monte de jogador aí, né, para justificar, estamos contratando, não sei o que tal, e de repente aí não são jogadores que deveriam chegar para o Botafogo. Afinal de contas, quem tem o direito é ele que entrega o jogador. Ele está ganhando com a SAF do Botafogo, ele não está perdendo nada. É muito interessante que o torcedor entenda que não dá para ficar só questionando o trabalho do Luiz Castro. Tem outros que estão errando aí também. E neste momento, na minha opinião, o Textor e a SAF estão errando muito mais do que o próprio técnico Luiz Castro. É muito importante ter isso claro. Na minha opinião, esse fechamento de janela foi frustrante, foi decepcionante. Que fizesse esforço de trazer o Matheus Pereira. Não dá, custa caro. Gente, quem deu a entender que tinha dinheiro era ele, não era eu. Não foi eu que dei a entender. Não foi você, torcedor e torcedor do Botafogo, que deram a entender esse tipo de coisa. Foi o próprio Textor. Então, que busca jogadores agora relevantes para o Botafogo. E não o Júnior Santos, que pode dar certo. Pode perfeitamente dar certo. Mas aí não é análise. Aí é cartomante. Eu não sou cartomante. Eu tenho que falar do que o jogador era. Aquilo que o jogador fazia. E não aquilo que o jogador vai fazer.
Ele pode perfeitamente dar certo, mas em tese, pelo que ele jogava, pelo que é a carreira do Júnior Santos, foi uma contratação realmente equivocada do Botafogo, e isso deixa a preocupação. O que o João Texto quer com o Botafogo? É muito importante que vocês, torcedores e torcedoras, também façam essa pergunta.